Fala rapaziada, bem-vindos ao canal Enick Black, tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui neste momento para falar sobre o último episódio da segunda temporada da série de Loki, que eu falo sem medo de errar. Com certeza arrancou suspiros de todos vocês, como arrancou os meus suspiros também. E também preciso dizer que foi um excelente final de temporada, comparado às últimas séries da Marvel que foram lançadas na Disney. Então, vamos que vamos! O episódio, como a maioria dos outros, se iniciam com um pequeno resumo do episódio passado. Nesse caso, o Loki conseguindo controlar o seu deslizamento temporal, indo parar exatamente no momento anterior ao Victor Timely entrar para tentar resolver os problemas do tear temporal. E ele fica mandando o Victor Timely correr muito rápido até chegar até lá. O problema é que a radiação do tear temporal já está muito alta, então independente de quantas vezes ele volte no tempo e mande o Victor Timely ir correndo, não vai adiantar, porque naquele exato momento a radiação do tear temporal já está muito alta. Então, depois de algumas mortes do Victor Timely, ele pensa, caramba, já que a radiação do tear temporal está muito alta, eu vou voltar para um ponto um pouco mais no passado. Então ele começa a voltar para o ponto exato em que o Victor Timely conhece o Ouroboros, que eles começam a ter aquela conversa de que, caramba, você é o Ouroboros, você é o Victor Timely, assina o meu manual da AVT e tal. E aí o Loki volta para aquele tempo, explica tudo para eles o que eles devem fazer, e aí todo mundo fica, caramba, Loki, como é que você sabe disso? Porque ele tá voltando várias vezes. E aí ninguém entende, eles tentam fazer de tudo, mas nada consegue resolver o problema. Aí o Ouroboros fala, cara, é uma teoria, a gente não sabe se vai dar certo. Aí o Loki pergunta pro Ouroboros assim, cara, quanto tempo eu consigo saber tudo o que você sabe? Aí o Ouroboros fala, muito tempo. E aí o Victor Timely diz, cara, você vai demorar séculos. E aí depois tem uma pausa de séculos, ou seja, o Loki ficou estudando física por séculos só para resolver um problema, ou seja, ele foi para muito no passado, começou a estudar. Eu sinceramente queria ter visto onde ele ficou estudando física, porque para que ponto no passado ele voltou para poder ficar estudando, porque cara, ia ser muito maneiro saber por onde ele passou esses séculos todos. Depois dele ter estudado todos esses séculos, ele volta para aquele ponto em que o Victor Timely entra para resolver o tear temporal, explica tudo como se deve resolver. E aí, por incrível que pareça, dá certo. O Victor Timely consegue atravessar, consegue fazer todo aquele mecanismo funcionar e depois ele retorna. Só que não adiantou, porque o tear temporal estava criando ramificações em escalas infinitas, ou seja, ele não foi criado porque não tem como quantificar o infinito. Então, por mais que eles tenham conseguido resolver aquele momento por um segundo, o tear temporal continuou criando várias ramificações, então não tinha como ele suportar aquelas infinitas ramificações. O Loki fica muito frustrado porque ele ficou séculos estudando para tentar resolver aquele problema e ele não pensou que a escala que aquelas ramificações estavam acontecendo era uma escala infinita, não tinha como quantificar. Então ele pensa, cara, tudo isso está acontecendo porque a Sylvie matou o Aquele que Permanece. Então ele começa a voltar no tempo para tentar impedir que a Sylvie mate o Aquele que Permanece. E depois de zilhões de tentativas para fazer com que a Sylvie não matasse o Aquele que Permanece, o Loki vira para o Aquele que Permanece e diz, para ela, por que você não para ela? E aí o Aquele que Permanece pega aquele relógio dele e a Sylvie para. Aí o Aquele que Permanece vira para ele e pergunta assim, quantas vezes nós já nos encontramos? E aí o Loki percebe que ele já sabia dos deslizes temporais dele. E que tudo aquilo que estava acontecendo depois que a Sylvie o matou, na verdade foi tudo escrito pelo Aquele que Permanece. Isso fez com que eu acertasse uma excelente teoria que eu fiz. Eu disse que o Aquele que Permanece criou um plano de contingência. E eu disse que o Loki nunca saiu do plano dele. Ou seja, tudo que estava acontecendo depois que a Sylvie matou ele era um plano do Aquele que Permanece para que o Loki chegasse naquele exato lugar. Porque o plano do Aquele que Permanece é que o Loki tomasse o lugar dele. Por isso eu disse, cara, isso é um plano de contingência, o Loki está dentro desse plano e ninguém ainda conseguiu perceber. E é uma excelente teoria que eu acertei. O Aquele que Permanece diz para o Loki, cara, você tem duas opções. Para resumir, ou você senta aqui na cadeira e assume o meu lugar, ou você vai ter que matar a Sylvie. Você vai ter que fazer uma escolha. E ele tenta de todas as formas mudar aquela equação e tal, e tenta, mas cara, ele não consegue resolver o problema. Então o que o Loki acaba fazendo? Ele vai e desliza para o ponto em que o tear temporal explode, e aí cada um deles vai parar numa ramificação e o Loki e o Ouroboros tem que reunir a todos. E quando todo mundo começa a desaparecer, ele para o tempo e só fica ele conversando com a Sylvie. Aí ele explica pra Sylvie, cara, eu só tenho uma coisa a fazer. Ou eu te mato ou eu assumo o lugar dele. E a Sylvie diz, cara, você não vai ter a minha bênção não. Porque talvez na cabeça dele, talvez ela poderia ir pro futuro com ele e mudar a cabeça da Sylvie passado. Poderia até, só que a Sylvie realmente não se arrepende de ter matado o Aquele que Permanece. E aí ele desliza para o primeiro episódio, para conversar com o Mobius, quando eles conversam pela primeira vez. E aí
o Mobius conta uma história pra ele e diz que, cara, houve um soldado, que era ele mesmo, que ele foi deter uma ramificação. O problema é que quem tinha criado uma ramificação era uma criança. E como esse soldado não conseguiu matar essa criança, vários outros soldados morreram. E aí a parceira dele, que no caso era a Renslayer, chegou e matou a criança para ter que resolver o problema. E o que ele ensinou o Mobius ensinou pro Loki é o seguinte, cara, você tem que fazer a sua escolha e tem que escolher o teu fardo, ou seja, fardo de um glorioso propósito. Que o Loki é algo que o Loki sempre repete. Aquilo ajudou o Loki a tomar uma decisão. Ele pensa, cara, realmente eu preciso tomar uma decisão e suportar esse fardo. Então o Loki volta para o momento exato, antes do Terra Temporal explodir, decide entrar lá para salvar todos os seus amigos. Ele entra lá, explode o Terra Temporal, começa a pegar todas as ramificações e criar um novo modo de vida nas linhas temporais, em que os seus amigos não morressem. Basicamente, ele está tomando o lugar do aquele que permanece. Só que do jeito dele, não do jeito que aquele que permanece queria. Principalmente porque, quando ele conversou com aquele que permanece, eu esqueci de pontuar, o aquele que permanece disse para ele que o tear temporal ele tem um sistema de segurança em que, quando as linhas do tempo começarem a ramificar demais, o tear temporal vai apagar aquelas que são desnecessárias. Ou seja, meio que ele vai rebutar as linhas do tempo, ou seja, ela vai apagar aquelas que são desnecessárias. E para reconstruir a AVT, como ele disse, é muito fácil. Tá ligado? Ou seja, dane-se a VT, eu consigo construir aquilo de novo. Só que o tear temporal tem essa válvula. E ele falou, caramba, mas mesmo assim vai matar muitas pessoas. E eu não quero que todas essas pessoas morram, porque são pessoas. Então, quando o Loki explode o tear temporal, ele começa a pegar todas as linhas do tempo e ele começa a criar uma forma de que todas aquelas linhas do tempo continuem vivas. Ou seja, sem matar todas elas. E é por isso que quando ele junta todas as linhas do tempo e ele começa a se transformar no Vingador Prime, que, cara, foi a teoria mais alta da internet, que o Loki viraria o Vingador Prime. Realmente foi aquilo que aconteceu. E ele começa a pegar todas aquelas linhas do tempo e começa a dar basicamente um novo significado a elas. Ele começa a subir pro seu trono, senta no trono, o trono fica lá todo dourado e tal, ele senta e fica com todas as linhas do tempo na mão, para que os amigos dele pudessem ter chance de vida. E quando isso acontece, a câmera vira ao contrário e aí parece até a Yggdrasil, que é a árvore da vida, que é a árvore que é sempre muito contada nas histórias de Asgard, que é a árvore que segura todos os mundos. E quando o episódio volta para dentro da AVT, aparece lá uma árvore parecida com a Yggdrasil, e a ideia de uma árvore é você o quê? Você cuidar dos seus galhos. Ou seja, não é você simplesmente sair cortando, é você dar um jeito de cuidar dos galhos para que a árvore cresça cada vez mais. Ou seja, o Loki deu um jeito de não assassinar todas aquelas pessoas, mas sim cuidar dessas ramificações como se fossem galhos de uma árvore. Cara, foi muito maneiro. E sério, me deu muita pena do Loki, cara, porque basicamente ele vai ficar lá para sempre, tendo que cuidar das pessoas e sozinho. Só que ele tá feliz porque ele conseguiu dar um jeito dos seus amigos ficarem vivos. E então, a partir disso, todos os seus amigos puderam tomar escolhas sobre as suas vidas. A B15, o Casey, o Obi, a Sylvie e o Mobius. Cada um deles escolheu o que fazer. O Mobius decidiu sair da AVT por um tempo e olhar um pouco as coisas no mundo e tal. Quando foi que ele descobriu que ele é pai e tal, e tem 2 filhos. Então ele foi olhar um pouco essas coisas. A Sylvie começa a ficar por aí, e aí o episódio acaba. E aí nós temos uma cena pós-crédito, em que quando a Renslayer foi podada, ela foi parar no fim do tempo. E aparece uma luz roxa enorme, com um rugido de um monstro, que provavelmente é o Alioth. Cara, eu não acho que o Alioth vai matar a Renslayer, porque como ela trabalhava do lado do aquele que permanece antes dele apagar a memória dela, provavelmente ela deve saber algum modo de controlar o Alioth. Isso eu tenho certeza, cara. Ela não vai morrer e nós ainda vamos ver muito a Renslayer daqui pra frente. E novamente eu preciso dizer, foi um excelente término de temporada, muito melhor do que os outros passados. E o que nos resta agora é esperar para saber qual o próximo passo da Marvel sobre o Loki. O que ele vai fazer dali pra frente, já que ele vai ter que ficar ali por muito tempo. Tem muitas pessoas criando teoria dizendo que ele vai ser o cara responsável por ter de trazer o Homem-Aranha, o Wolverine para poder liderarem os Vingadores no futuro. Há uma enorme possibilidade disso, mas isso fica para um próximo vídeo. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever e dar um like no canal. E por favor, comenta, me diz o que você acha, o que você achou sobre a temporada completa, sobre o término de temporada e o que você acha que vai acontecer com o Loki daqui pra frente. Comenta aqui, por favor, valeu? Então é isso, rapaziada, esse é o canal NickBlack, tamo junto!